denominador, que dá raiz quinta de quê? De x6, 3x ao quadrado mais 4. Ó, isso, vamos lá, para e reflete. Pare e reflete, ó. Reflita, tá? Reflita. Refletir, né? Vamos refletir. Então, derivada do numerador vezes o denominador. O que é que vem agora? Menos. Aí repete o numerador, que é quanto? X ao cubo. Menos 6x ao quadrado. Mais 2x. Menos 1 a décima. Vezes quem? A derivada do denominador. Denominador é a composição da raiz quinta com o polinômio. Então, é a derivada da raiz quinta no polinômio, ou seja, regra da cadeia. 1 sobre 5, raiz quinta de quem? De x à sexta. Mais 6x ao quadrado, mais 4. Elevado à quarta. Acabou? Não, porque eu estou usando a regra da cadeia. Para derivar a raiz quinta de um polinômio. Então, é a derivada da raiz quinta no polinômio, vezes o quê? A derivada do polinômio, que eu vou colocar aqui. Vezes, pula por linha seguinte. Então, fica o quê? Olhe para cá. Você me ideia, olhe para cá. Tá? 6x à quinta mais 6x. Tá? Então, aí eu vou. Isso aqui encerra o quê? A derivada do numerador vezes o denominador. Derivada do numerador vem até aqui. Vezes o denominador menos o numerador vezes a derivada do denominador. Aí essa diferença eu vou ter que dividir pelo quadrado do denominador. Então eu coloco um traço aqui, uma barra, né? Essa barra. E pego o denominador, que é quem? Raiz quinta de quem? X à sexta mais 3x ao quadrado mais 4. E elevo tudo isso ao quadrado. Encerrou. Então está aí a fórmula que dá a derivada dessa expressão. Derivada do numerador, daqui até aqui, vezes o denominador, menos, repete o numerador, vezes a derivada do denominador. Entendeu? Tá? Entendeu? Vejamos aqui. Outra. Olha aqui. Ó. Para f de x igual a, tá? 1 sobre raiz quinta de x2 mais 1. Então é o seguinte. Vamos lá. x3 menos 6x2 mais 1, a nona, tá certo? Vezes raiz cúbica da raiz quadrada de x2 mais 1 sobre x2 mais 4, tá certo? Mais x3 mais x6 mais 1. Pronto, tá aí. Que tem derivada. Tem derivada porque para x, qualquer que seja o x real, isso aqui é diferente de zero.
Então tem derivada, isso aqui é positivo, somado com isso é positivo, tem raiz cúbica, então aplica a regra da cadeia. Embora eu não tenha a composição de funções diferenciáveis, a função é diferenciável pela regra da cadeia. Tá? Então como é que fica a derivada dessa função? Para essa função aí, veja, quem é a derivada da f em x? Quem? Derivada, é o produto. Primeira é essa, segunda é essa. Então é a derivada da primeira, que é quanto? 9. Regra da cadeia, ó. Regra da cadeia, tá? Regra da cadeia. 9, x ao cubo, elevado aqui, oitava, vezes quem? 3x2 menos 6. Vezes é a primeira, é a derivada da primeira vezes a segunda. Então a segunda é o quê? Raiz cúbica de quem? Da raiz quadrada de quem? De x2 mais 1 sobre x2 mais 4. Tá certo? Mais o quê? Mais x à sexta mais 1. O que é que eu tenho aí? Bem, esse primeiro pedaço é a derivada da primeira. E aqui, vezes a segunda. Tá? Mais, aí repete a primeira, que é quanto? X à terceira menos 6x mais 1, elevado a 9, vezes a derivada da segunda. Tá certo? Aí a derivada da segunda, quem é a segunda? Raiz cúbica do seu argumento. Então é a derivada da raiz cúbica no seu argumento, então é o que, hein? 1 sobre 3 vezes o quê? Raiz cúbica do seu argumento elevado a quem? Ao quadrado, então é raiz de quê? De x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado mais 4 mais x à sexta mais 1. Tudo isso elevado a quanto? A 2. Então encerra aqui, encerra aqui, encerra aqui. Pronto, bem bonitinho. Beleza? Beleza. Então o que é que eu tenho aqui, ó? A primeira vezes uma parte da derivada da segunda, porque é a derivada da raiz cúbica do seu argumento. É 1 sobre 3 vezes a raiz cúbica do quadrado do argumento da raiz cúbica. Vezes o quê? A derivada do argumento. Só que o argumento é uma soma. E a derivada da soma é a soma das derivadas. Como eu vou multiplicar pela soma das derivadas, vamos multiplicar com soma, eu tenho que colocar o quê? Parênteses. Claro, porque eu vou multiplicar por uma soma. Soma de derivadas. Então, quanto é a derivada da raiz quadrada disso aqui? Quanto é? É 1. Não vou fazer nenhuma conta, tá? É 1 sobre quem? 1 sobre 2 vezes raiz quadrada de quê? X ao quadrado mais 1 sobre quem? Sobre x ao quadrado mais 4. E eu vou diminuir aqui, porque, ó, vamos lá. Isso. Não, calma. Calma. Ó, eu estou derivando. Foque no que você está derivando. Esqueça o global. Você está derivando essa raiz quadrada. Raiz quadrada do seu argumento. Então, é a derivada da raiz quadrada aplicada no argumento vezes a derivada do argumento. Qual é a derivada? Quem é o argumento? É um quociente. Então, tem que aplicar a regra do quociente. Então, fica o quê? 2x, que é a derivada da primeira, vezes... derivada da primeira não. Derivada do numerador, vezes x2. X ao quadrado
mais 4, menos o quê? X ao quadrado mais 1. X ao quadrado mais 1 vezes quem? 4x ao Vezes 2x. Vezes o quê, cara? Onde é que tu tá tirando 4x ao cubo aí, macho? Derivada do numerador, 2x, vezes o denominador, menos o numerador vezes a derivada do denominador, que dá quanto? 2x. Dividido por quem? Quadrado mais 4 ao quadrado. X ao quadrado Mais 4 ao quadrado. mais 4 ao quadrado. Isso é a derivada, eu estou derivando uma soma, ó. Isso é a derivada da primeira parcela. Mais o quê? 6x aqui. A derivada da segunda parcela, que dá quanto? 6x à quinta. Tá? O que é que está faltando? Que parênteses? Esse aqui. Porque esse parênteses encerra a derivada de uma soma, que é a soma das derivadas dessas funções. Tá? Vamos recapitular, tá certo? O que é que está aqui primeiro? O que é? A derivada da primeira. Eu posso estar errado. Derivada da primeira. Tanta conta, por que eu não posso errar? Derivada da primeira. Vezes quem? A segunda. Mais, aí repete a primeira, está aqui, vezes a derivada da segunda. Então, a derivada da segunda, a segunda é a raiz cúbica de uma função. Vamos dizer assim, raiz cúbica do seu argumento. Aí foque no argumento da raiz cúbica. Então, é a derivada da raiz cúbica aplicada no seu argumento, está aqui, ó. O argumento da raiz cúbica, ó. A derivada da raiz cúbica no seu argumento vezes a derivada do argumento. Aí quem é o argumento? É essa soma. Derivada de uma soma, soma de derivadas. Então eu vou multiplicar por uma soma. Parêntese, precisa de parêntese. Aí vamos lá. Derivada da primeira parcela, estou derivando soma. Derivada da primeira parcela, está aqui, ó. É a derivada da raiz quadrada do quociente. É a derivada da raiz quadrada aplicada no quociente. Tá certo? Veja como eu falo, ó. Eu falei errado. A derivada da raiz quadrada de um quociente. Tá? É a derivada da composição da raiz quadrada com o quociente. Então, é a derivada da raiz quadrada aplicada no quociente vezes a derivada do quociente. Quociente, regra do quociente. Ok? Mais a derivada dessa parcela, que é x5. Então tá aí. Fechou o parênteses. Vou botar ele destacar em verde, em azul aqui, para você entender melhor. Diga. Diga, pode perguntar. Aquele x, menos 6x azul, Por que eu estou derivando o produto, ó, meu caro? Essa expressão aqui vezes essa, em x. É a derivada da primeira, aqui, vezes a segunda, mais a primeira, repete a primeira, vezes a derivada da segunda. Agora eu vou focar na derivada da segunda. Entendeu, meu jovem mancebo? Tá? Certo? Tá bom? Agora, observem aqui, ó. Esse exemplo. Mas você vai passar um dia? É, daqui a pouco. Tá difícil fazer na OBM? Fazer na OBM esse ano? OBM e OCM, as duas. Quer dizer, a OBM ainda vai ter. Eu estou coordenando a aplicação das seletivas, que é da IMO e da Conisul. E teve agora a Olimpíada de Maio, sábado. Tá? Que é a da Argentina. Aí, segundo semestre é a OBM. E dia 27 não, dia 3 é a OCM, que é a cearense. Ó, pessoal aí, não esqueçam, hein? Dia 3 de maio, a sede é o Colégio Ari de Sá, lá do centro. Eu estou avisado. Pode não.
Pode não, você está inscrito? Ah. Só se você tinha inscrito, rapaz. Vamos lá. Diga. Mas a procedura é só até o ensino OCM? É ensino fundamental e médio. Tem primeiro nível 1, nível 2 e nível 3. Nível 1 é do 6º a 7º, nível 2 é do 8º ao 9º. Não. Existe a Olimpíada Universitária, mas aí não é comigo não. Tá? Não é outro professor. Ó, agora observe o seguinte. Seja silêncio, seja f de x igual a raiz cúbica, raiz cúbica de x3 mais x. Raiz cúbica, vou pegar esse exemplo aqui. Raiz cúbica de x3 mais x. Mas é isso mesmo. Mas eu quero discutir outra coisa. Tem-se. Qual problema você quer sair? Tem-se. Quem é o domínio da F? Quem é? É os reais. E veja bem, você pode até sair derivando, mas é importante fazer algumas considerações. x3 mais x pode ser zero. Se você pegar x3 mais x e fatorar, x3 mais x é quem? É x vezes quem? x2 mais 1, não é? Então isso é zero quando x é zero e somente quando x é zero, certo? Certo? Porque se o x for diferente de zero, isso não dá zero. x2 mais 1 vai ser positivo. Então, a raiz aqui, disso aqui, quer dizer, essa expressão aqui de dentro pode ser zero. Então, observe. Dado x diferente de zero, tá? Eu tenho o quê? Quais são as conclusões? Não vou botar mais tens, que já tem um tens aqui. Fica muito feio. E nem precisa. Dado x diferente de zero, qual é a conclusão? x3 mais x é o quê? Diferente de zero. Logo, aí já vou ser direto, pela regra da cadeia, lugo não, é logo. Logo, pela regra da cadeia, essa função vai ser diferenciável em x. Por quê? Porque raiz cúbica só tem problema no zero. Raiz cúbica não tem derivada no zero, mas a raiz cúbica é diferenciável em todo número diferente de zero. Então, se o x é diferente de zero, x3 mais x é diferenciável em x, porque é um polinômio. Polinômio é diferenciável em qualquer número real. E como o x3 mais x é diferente de zero, a raiz cúbica é diferenciável aqui. Então, pela regra da cadeia, a função f é diferenciável. Aonde? Em x, valendo a fórmula, que dá a regra da cadeia. Quem é a derivada da f em x? Quem é, hein? É 1 sobre o quê? 3. Raiz cúbica de quem? X ao cubo mais x ao quadrado vezes o quê? 3x2 mais 1. Ou seja, essa função f, pela regra da cadeia, ela é diferenciável em todo número real x diferente de zero. De novo, se o x é diferente de zero, isso aqui é diferente de zero. Portanto, a raiz cúbica é diferenciável aqui. E eu tenho exatamente a composição da raiz cúbica com esse polinômio. Então, pela regra da cadeia, a f é diferenciável em x com, derivada de f em x igual a isso aqui, beleza. A fórmula está. E no zero? No zero eu não posso aplicar a regra da cadeia. Porque a regra da cadeia, olha as hipóteses, olha aqui. Se f é diferenciável em p e g é diferenciável em f de p,
Eu preciso das duas diferenciabilidades. E o que é que acontece? Se o x é zero, x3 mais x é diferenciável no zero. Se o x é zero, x3 mais x é diferente de zero. Só que no zero, quanto é x3 mais x? Zero. E a raiz cúbica não tem derivada no zero. Então, e aí eu não vou poder concluir nada, tá? Nem que não tem diferenciabilidade, porque alguém pode chegar e dizer, se uma das diferenciabilidades falha, a composição não é diferenciável. Não é bem assim, não. Tá? Aí só